Bom, continuando a nossa disciplina, nossa aula de finanças corporativas, estamos ali na unidade que trata das decisões de investimento de longo prazo e nas aulas teóricas nós explicamos TIR, VPL e Payback. Vejam esse exercício que apareceu no ENAD, acho que é 2011, e que cobra o conceito de valor presente líquido de outra forma, colocando num gráfico. Então o professor vai explicar isso para você. Vamos ler primeiro o exercício. Vamos usar aqui a cor azul aqui para fazer os sinais. O projeto de expansão de uma vinícola em Bento Gonçalves, cujo perfil de valor presente líquido encontra-se representado na figura abaixo, tem investimento inicial de 500 mil. Ok, 500 mil. Os fluxos de caixa são de 20 mil no primeiro ano, 30 mil no segundo ano e 90 mil por ano do terceiro ao 12º ano. Considerando o exposto, pede-se a taxa interna de retorno e o valor presente líquido, se for considerado no custo de capital de 15%. Ok. Nós podemos pegar todas essas informações, jogar no Excel e calcular taxa interna de retorno e valor presente líquido. Mas vejam, pessoal, na hora que um aluno está fazendo a prova do ENAD, não tem Excel para usar. E agora? Olha para o gráfico, que está tudo no gráfico as respostas. Tá? Então vamos compreender o gráfico. Nós temos uma reta aqui que significa o valor presente líquido. E temos a outra que significa a taxa interna de retorno. Quando estudamos matemática financeira, quando estudamos o conceito de valor presente líquido, nós aprendemos que quanto maior a taxa, menor o valor presente líquido. Porque os valores que estão no fluxo caixa lá no final, eles vêm para valor presente bem pequenininho se a taxa for grande. Então, quanto maior a taxa, menorzinho eles vêm. Ok? Ok. Outra coisa, nós aprendemos a definição de taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno é a taxa que zera o fluxo de caixa. Taxa interna de retorno é a taxa que produz um valor presente líquido zero. Bom, se eu sei isso, gente, a taxa interna de retorno é quando o valor presente líquido é zero. Então, aqui está a TIR, está respondido. Taxa interna de retorno do projeto, 10%. Todo custo de capital que seja acima dos 10%, 15% ou 20%, vai produzir um VPL negativo. Também já exercitamos e já sabemos disso. Né? A taxa interna de retorno vai... a taxa interna não, o custo de capital aumentando, o VPL vai reduzindo zero. E aí ele perguntou, o valor presente líquido, se for considerado um custo de capital de 15%, olha o custo de capital, 15%. Já está lá a resposta, 118 em mil, então é 118 mil negativo. 118 mil negativo. Portanto, o projeto deve ser rejeitado. Por quê? Porque se o custo de capital é 15, a taxa interna de retorno é 10, então você tem uma taxa de retorno inferior ao custo de capital. Rejeita-se o projeto. Obviamente, se acontece isso, nós temos um VPL negativo, está aqui. Se o VPL é negativo em 118 mil, rejeita-se o projeto. O VPL seria positivo se a taxa fosse até 10%. 9, 8, 7, 6, 5 e assim por diante. Interessante, né? Será que se a gente colocar essas informações no Excel, nós vamos ter essas respostas? Claro que sim. Claro que isso aqui é matemática. Apesar das previsões serem estatísticas e eu não ter certeza em relação aos fluxos que vão ocorrer efetivamente, a gente tem condição de conferir essas informações, essas premissas. Vamos colocar rapidinho num diagrama de fluxo de caixa. Então, aqui vou ser bem rápido. N e fluxo. Quanto tempo é?
12º ano, 12 anos. O inicial é menos 500 mil. Depois nós temos 20 mil, 30 mil e 90 nos outros. 20 mil, 30 mil e 90 nos outros. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 20 mil no primeiro, 30 mil no segundo, 90 por ano até do terceiro ao 12º ano. Então, ok, vamos calcular então a taxa interna de retorno. Vou colocar aqui do lado para ficar mais visual para você, né? TIR, ou Net Present Value, igual valores. 10%. Talvez não seja... exatamente 10%. Valor presente líquido ou Net Present Value. Aqui eu errei, né? É TIR ou Interest Rate Return. Vamos lá, VPL. VPL, vamos pegar os valores que acontecem durante o período de vida do fluxo. Vamos trazer a valor presente. Esqueci de colocar aqui a taxa, que é 10% que foi dito, né? Não, a taxa é 15%. 15% é a taxa que foi enunciada no exercício. 15%. Tá certo? E vamos pegar esse valor aqui, vamos diminuir, somar, né? Com o fluxo de entrada, 118 mil. Olha aí, gente, confirmado, né? Então, se eu tivesse, vamos botar aqui, ó, taxa de desconto. Custo de capital. Aqui é 10%, né? Só para o professor arredondar o que o professor acabou de explicar para vocês. Não é 10, é 15. 15%. Vamos usar aqui. Aqui dentro vamos colocar esse cara, que aí fica... Tá lá, o resultado. O professor falou para você, vamos voltar aqui. Vamos olhar no olho um no outro aí, ó. O professor falou para você que se a taxa fosse menor do que 10, o VPL seria positivo. Se a taxa for 0, o VPL 450. Se a taxa for 5, o VPL 177, sim. Vamos ver? Se a taxa for 5, o VPL é 177, né? Que foi dito ali. Ó, tá arredondado, tá certinho. Se a taxa for 0, o VPL é 450. Se a taxa for abaixo de 10, 9%, VPL positivo? Sim. 8? Sim. E assim por diante. Acima de 10, 11, é negativo? Sim, negativo. Estão vendo? Então, esse exercício 11, espetacular, explicado para você. Para terminar essa explicação, vamos olhar mais 2 exercícios parecidos. Olha só o que caiu no provão de 2001. E depois esse tipo de questão caiu de novo, hein? O diretor da Toalhas Joinville Limitada deseja substituir uma empacotadora mecânica por outra eletrônica. Existem 3 empacotadoras candidatas, apesar de o investimento inicial ser o mesmo para todas as máquinas, a magnitude e época de ocorrência dos fluxos de caixa intermediário diferem. O quadro de perfis de VPL, o quadro e os perfis de VPL sintetizam os resultados encontrados. Aí, sabendo que o custo de oportunidade, ou seja, o custo de capital ou a taxa mínima de oportunidade de atratividade é 11% ao ano, deve ser escolhidas quais empacotadora. Aí o aluno vai olhar o quadro, o que tem maior TIR. Se ele fizer isso, ele erra. Porque ele tem que... Lembram a teoria que explicamos? Entre TIR e VPL, VPL. Vamos mostrar o assunto que você viu aqui, ó. Os conflitos de classificação resultam de diferença na magnitude. Tá lá. Em teoria, o VPL é superior a TIR, pois considera que a taxa de reinvestimento do fluxo de caixa é igual ao custo capital da empresa. Apesar de, na prática, o TIR ser mais usado, o VPL, em teoria, é a técnica que vai dizer a classificação correta.
E aí, pessoal, você tem que olhar aquele mesmo gráfico onde tem valor presente líquido de um lado e taxa de desconto ou custo de capital do outro, e que você sabe que à medida que o custo de capital vai aumentando, o VPL vai diminuindo, e que você já sabe que a taxa interna de retorno da empacotadora X é 18. Você já sabe que a taxa interna de retorno da empacotadora Y é 23. E você sabe que a taxa interna de retorno da empacotadora Z é 27. Você já sabe disso, porque fizemos no exercício anterior. Agora, o que você tem que ter a sacada é, vamos até mudar a cor para chamar a atenção. Você tem que ter a sacada que o exercício diz a taxa de desconto que deve ser considerada é 11. E, professor, mas 11 não tem no gráfico. Mas ele só perguntou qual é a maior, a empacotadora que dá maior retorno. Qual é que tem o maior valor presente líquido quando a taxa de desconto é 11? Ah, vejam só isso. É a que tem a menor TIR. Que interessante esse exercício. É claro que são situações excepcionais, mas o examinador de uma prova adora perguntar situações excepcionais para você, tá? Então tá aí a explicação, a resposta é a empacotadora X é a que deve ser escolhida. Por quê? Porque é aquela que oferece o maior valor presente líquido para uma taxa de desconto de 11% ao ano. Mais um exercício para terminar essa explicação e ele caiu. Fizemos o 13, vamos fazer o 14. Vamos fazer o 14. ENAD 2012. O diretor de operações Biomas Bebidas Limitada deseja substituir um equipamento de controle químico mecânico por outro eletrônico. Veja, é igual ao 2001 praticamente, né? Existem 3 equipamentos candidatos XYZ. E apesar do investimento inicial ser o mesmo para todos os equipamentos, a magnitude e a época de ocorrência dos fluxos de caixas intermediário diferem em razão dos custos operacionais definidos pelas especificações técnicas de cada equipamento. O custo médio ponderado de capital, tido como a taxa mínima de atratividade para a empresa, é de 23. Veja a quantidade de informação importante aqui. Os perfis de valor presente líquido que sintetizam os resultados estão apresentados na figura a seguir. Bom, igual ao que a gente acabou de fazer, né? Igual ao que a gente acabou de fazer. Considerando os perfis VPL, para as 3 propostas candidatas, avalie as informações seguintes e julgue, verdadeiro ou falso. A análise da dinâmica de fluxo de caixa líquido do equipamento Y indica que a taxa interna de retorno desse equipamento, Y, né? Y, a taxa interna de retorno de Y é... Vejam, a taxa interna de retorno de Y é aquela pontilhadinha, é 42 e não 34. A melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha do equipamento X, considerando a análise do VPL. Qual é a taxa de desconto? 23. Vamos olhar onde está 23? Está aqui. Aqui no 23, né? Nós temos que o maior VPL é Y, não é isso? Y. Né? Então, a melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha do equipamento X? Não. Pelo VPL, não. Se a taxa mínima de atratividade fosse de 27%, 27 estaria aqui, né? A escolha do equipamento mais viável não deveria ser alterada. 23 e 27. 23 é Y e 27 é também Y. Também Y. Esse meu Y ficou tão... Como é que eu apago aquela pontinha ali? Para não... Aqui... Aí melhorou, né? Tá aí. Então, essa última aqui é verdadeira. Opa. Não vai incomodar a gente?
Vou botar em azul. Vou botar em azul, vamos ver. Deu certo, verdadeira, tá certo? Então, pessoal, tá aí. 3 exercícios que fizemos na sequência que cobra conteúdo muito parecido, né? Usando um gráfico para cobrar a sua compreensão da taxa interna de retorno e de valor presente líquido, ok? Aí nós vemos no próximo vídeo.